Olá, amigos! Esse é o nosso Cabe Mais Fundo, nosso estudo agora de número 15. Hoje nós veremos Lucas no capítulo 11, do verso 1 até o 54. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia, e o nosso intuito é colaborar, contribuir para a sua leitura e interpretação, ou seja, para os seus estudos bíblicos, para que você possa compreender as Escrituras, conhecer melhor a Deus, conhecer a sua vontade, a vontade dele a seu respeito, e que nós possamos crescer juntos nessa caminhada, tá bom? Então, como sempre, a gente começa com a leitura do texto. Nós veremos a princípio dos versos 1 até o 13, pausadamente, tá? Com leitura e comentários. Do verso 1 ao 4 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então aí, a princípio, essa oração do Pai Nosso, né, de forma mais reduzida que essa versão de Lucas. Diferente, por exemplo, da versão de Mateus. Mateus já faz uma versão mais prolongada, onde Jesus começa até mesmo dizendo, olha, não se deve orar assim e tal. Lucas é mais objetivo, tá? Mas nós podemos ver aí que, apesar de Mateus ser mais extenso, o que temos em Lucas também temos em Mateus. Depois, se você quiser conferir, tá? Em Mateus 6. Bom, vamos observar alguns pontos, né? Quando orarem, digam Pai. Então, Pai, nessa versão de Lucas, é o que nós queremos ressaltar a princípio, né? Pai. Por meio de Jesus, uma nova relação com Deus é estabelecida. Deus em Jesus se revela Pai. Ele não deixa de ser o Senhor, mas ele tampouco é apenas o Senhor. Ele é também o Pai Nosso. Né? E nessa versão, não sei se você percebeu, mas não diz Pai Nosso, diz simplesmente Pai. Tá? Então Jesus ele vem trazendo essa nova relação agora com Deus. Né? Antes uma relação em que ele era Jeová, né, Javé, era aquela relação do Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem domínio sobre todas as coisas, mas de certa forma ainda não é uma relação paterna. No Antigo Testamento nós temos alguns usos dessa palavra, né? Por exemplo, quando Davi vai falar a respeito de Salomão, ele diz assim que Deus seria para ele como um pai. Não que ele seria um pai, mas que ele seria para ele como um pai. Então nós temos essa relação referente a Deus, uma relação como Pai, mas que não é ainda como a que Jesus traz. Jesus traz como um Pai definitivo. Né? João vai dizer que em Jesus nós somos adotados por Deus, somos criaturas, mas em Jesus somos adotados por Deus como seus filhos, e filhos de fato. Né? Paulo vai dizer somos filhos de fato, por causa de Jesus. Então Jesus traz essa nova relação. É interessante porque os discípulos, né, eles estavam ali observando Jesus orar. Lucas registra isso várias vezes. Olha, eles estavam ali, de repente não. Eles olhavam e Jesus estava orando. Eles estavam acompanhando Jesus e Jesus estava orando. Em alguns momentos Jesus se ausentava deles, se afastava deles para poder orar. Jesus passava uma noite inteira orando antes de tomar decisões. Então Lucas registra essa vida de oração de Jesus, né, de forma constante. E aí, assim como era normal que os rabinos ensinassem os seus discípulos a orar, eles pedem para Jesus, olha, João Batista ensina os discípulos dele a orar. O Senhor também nos ensina? Pode nos ensinar? E Jesus diz, não, então vamos lá. E ele começa trazendo essa relação de Pai, um Deus que ele já conhecia muito bem quem era, no sentido de seu senhorio, a sua majestade, né? Agora ele traz como Pai. Em seguida ele diz, santificado seja
o teu nome. E isso refere-se à postura, né, que é exigida na relação com Deus. Pois apesar de ser Pai, ele também é que santo. E nós precisamos reconhecer essa santidade em honra à sua pessoa. Essa postura vem antes de pedir qualquer coisa, até mesmo que venha o seu reino, né, como nós veremos daqui a pouco. Barclay ele afirma que o Salmo 9 diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Isso significa muito mais que saber que o nome de Deus é Jeová. Significa que aqueles que conhecem todo o caráter, mente e coração de Deus confiarão alegremente nele. Então essa é a relação do santificado ser o teu nome, né? São duas coisas, são dois elementos nesse simples trecho. Santificado, né, em relação à postura que nós devemos ter em relação a Deus. Ele é Pai, mas não é porque ele é Pai que ele deixa de ser santo, né? Não é porque ele é Pai que ele deixa de ocupar esse lugar do Criador, da majestade de todo o universo. Ele é o nosso Pai, nós temos essa liberdade. Jesus começa com o Pai, ele não começa com o Senhor, começa com o Pai, trazendo essa relação, mas em seguida ele nos lembra, ele nos coloca, né, na postura que nós devemos nos direcionar, nos dirigir a esse Deus santificado. E depois em relação ao nome, então o nome que Deus expressa, né, esse nome de Jeová, é o nome que Deus dá lá no início, né, da sua revelação à humanidade. Ele dá esse nome. Como vai ser conhecido? Vai ser conhecido como Jeová, como Senhor, tá? Mas isso vai muito além, né, como diz o Barclay aqui, de simplesmente saber que esse é o nome de Deus. Isso significa que aqueles que conhecem todo o caráter, né, ou seja, aí já está relacionado à pessoa que Deus se revela. Ele revela não só o nome, mas ele revela o caráter. E isso é processual, né? Então, que conhecem todo o caráter, a mente, o coração de Deus, confiarão alegremente nele. Então, Jesus agora está trazendo ainda algo mais, uma revelação ainda mais próxima, mais intensa de Pai. Não é um Deus que está distante, mas é um Pai que está presente, tá? E agora revelando ainda com mais clareza, então nós temos muito mais confiança em nos aproximarmos, respeitando, honrando essa santidade de Deus, mas também conhecendo aí o caráter, a mente, o coração dele como um Pai. Em seguida vem as petições, né? A primeira petição que vem é: venha o teu reino. Então o Pai, a relação com o Pai que Jesus inaugura, o santificado, o nome, né, que é santificado, e agora venha o teu reino. O que é esse venha o teu reino? O reino é marcado pelo governo do rei, e agora, né, Jesus. Quando oramos constantemente para que ele venha, o reino venha, estamos dessa forma clamando pelo avanço de seu governo até a plenitude. Então nós esperamos a plenitude, né? Essa segunda vinda de Jesus, ele vem para reinar completamente, não aniquilar o mal. Então não vai haver mais choro, toda lágrima vai ser enxugada do rosto, ele mesmo vai habitar no meio do seu povo. Então é essa plenitude que nós esperamos e clamamos constantemente: venha o teu reino. Venha o teu reino é que esse momento chegue, nessa segunda vinda de Jesus, aconteça, e aconteça breve, porque é o melhor que pode nos acontecer. E que enquanto isso, o reino venha, ou seja, ele vá sendo estabelecido sobre a terra por meio daquilo que são os trabalhos, a ação da igreja, principalmente a ação evangelizadora, né, acompanhada aí dos seus atos de serviço, acompanhado aí do seu testemunho, né? Então a proclamação, o testemunho, a comunhão, e o serviço, né, ao mundo, tudo isso a igreja vai fazendo e Deus vai agindo no mundo e no mundo através da igreja, para que esse reino então venha avançando, crescendo. Essa é a nossa oração, a nossa postura em contribuição a essa oração. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Tá vendo? Então, o Pai, a santidade, o nome, a primeira petição, que é a petição do reino. Então é como se fossem colocados em ordem de importância, né, em lugares de importância, cada uma desses pontos da oração. Então, uma outra tradução para esse trecho seria: continua nos dando a nossa parte diariamente.
refere-se à porção suficiente para o dia. Tal ensino nos leva à postura de oração diariamente por nossas necessidades suficientes e nos coloca à mercê, ou seja, à disposição da bondade de Deus. Jesus, por meio desse trecho, também nos dá segurança de pedir ao Pai aquilo que nos é necessário. Então, gente, a oração do Pai Nosso ela é riquíssima, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, o que eu me lembro dessa oração, e provavelmente está relacionado mesmo, é o cuidado de Deus com o povo quando saiu do Egito e estava na sua caminhada do deserto. O pão lá, no caso o maná que eles recebiam, né, ele era para ser colhido diariamente. Então a porção deveria ser a porção diária, ou seja, suficiente. O compromisso com Deus, o compromisso de Deus conosco é esse compromisso dessa suficiência. É aquilo que realmente é necessário para o nosso sustento diariamente. Isso nos coloca numa relação onde, apesar de, como Mateus registra, antes que qualquer palavra saia da nossa boca, ele já conhece, ele já sabe disso, né? Mas ainda assim ele quer de nós essa relação, e é uma relação de dependência. Tá? Nós nos colocamos numa relação de dependência com Deus. Senhor, me dá o pão que é nosso de cada dia, né, para todos os dias, o cotidiano. E aí entra a questão do nosso, que é bem interessante, porque aí já não sou eu como indivíduo pedindo o meu pão, somos nós como igreja pedindo o pão que é nosso. Somos nós como filhos de Deus pedindo um pão que é nosso, né? Esse nosso também nos coloca na responsabilidade não só de pedir para nós, mas de compartilhar entre nós. Isso também é uma questão bem interessante, né, do que Jesus traz. Então vamos lá, perdoa-nos, pois também, ou seja, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né, ou os nossos devedores. A conjunção pois tem sentido de justificativa e nos ajuda a entender o sentido da frase. Então o pois é muito importante nesse trecho, viu? Olhando para o todo da Bíblia, sabemos que só perdoamos porque conhecemos o perdão através de Jesus. Mas a frase parece colocar uma condição de que, se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Não sei se você observou isso. Ou melhor, não conhecemos o perdão. É isso mesmo. Conhecendo o perdão, não podemos não perdoar. Tá? Aqui em Mateus 18, 23 até o 35, depois se você quiser dar uma olhadinha, essa história é muito interessante. Era um homem que devia muito, não tinha como pagar, deveria ser vendido ele, a família, e tudo para poder pagar essa dívida, né? Que era a forma com que essas dívidas eram saldadas na época. Então, aquele que deveria cobrar dele, né, o Senhor vai lá e fala assim, ele se compadece, ele chora, né, tá? E fala assim, não, eu vou perdoar a sua dívida. Esse homem que saiu de lá com essa dívida enorme, perdoado, encontrou alguém que devia a ele, que devia bem menos. E aí ele vai lá e fala assim, paga logo o que me deve, e joga na cadeia, e você tem que me pagar. E aí quando aquele senhor ficou sabendo disso, foi lá e falou assim, não acredito que você fez isso. Olha só o que eu fiz com você e você não fez. Então, tá vendo essa relação? Depois você vai dar uma olhada nessa história lá de Mateus 23 e 35. Se você não se lembrou dela, dá uma conferida. Então, é muito interessante essa relação do ser perdoado e agora perdoar, né? Apesar de uma vez perdoados por meio de Jesus, caso pequemos, aí João também vai dizer, porque nós fomos uma vez por todas perdoados por Jesus, né? Do nosso pecado. E aí então agora o fato é que nós lidamos constantemente com a natureza, contra a nossa própria natureza. Ela milita contra a vida de Deus em nós. Então nessa militância nós vamos acabar caindo algumas vezes. Então João diz assim, olha só, escreva essas coisas para que vocês não pequem, mas caso pequem, ele diz, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Confere lá em 1 João 2, versículos 1 e 2, você vai ver isso. Tá? Então, existe uma relação constante, onde o fato de perdoarmos revela o como fomos perdoados, o que fomos perdoados.
E não perdoar revela a falta de consciência de que fomos perdoados. Ok? Então, perdão para o cristão não é simplesmente uma opção. Ele é um estilo de vida. Faz parte do seu estilo de vida. Não nos deixes cair em tentação. Você já começa dizendo que a tentação virá. Não adianta querer fugir dela ou pedir assim, Deus, não me dê tentação. Não, a oração é não me deixe cair em tentação. Porque a tentação virá e ela não vem da parte de Deus. Né? Porque Deus ninguém tenta, já dizia Tiago. Ele não pode ser tentado e ninguém tenta. Então essa tentação ela virá. E o que Deus vai nos dar é força. Né? Condições para não cair em tentações. Ele vai nos livrar de cair em tentação. É uma forma de reconhecer que força e coragem necessárias para não cair em tentação estão em Deus e somente Ele pode socorrer. Segundo Tiago, é preciso sujeição e resistência. Né? O que Tiago diz nesse sentido? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, diante dessas tentações, Tiago coloca duas coisas, né, para nós que complementa isso. Sujeição total a Deus, porque, como diz aqui, a oração é a Deus para não nos deixar cair em tentação. Então, é uma sujeição total a Deus e uma resistência ao mal. Ok? Dos versos 5 ao 8. Então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. É muito interessante essa história, né? Então vamos lá. Jesus conta uma história comum para a época. O cenário pode até parecer estranho para nós, né? Um homem áspero, rude, dizendo assim, não vou abrir a porta não, tá batendo tarde demais aqui na porta de casa. Né? Entre amigos, como diz o texto que eles eram amigos, né? E até porque meia-noite para nós hoje, para muitas pessoas, dependendo da sua rotina de vida, nem assim, é muito tarde, é a hora de ir dormir, mas talvez nem seja tão absurdo assim, né? Principalmente para quem é mais novo. Então Jesus conta uma história que é comum para a época. Então nós precisamos entender a época, senão nós não vamos compreender amplamente o ensino dessa história. Mas um tanto distinta para a nossa cultura. Bom, era comum viajar à noite na Palestina daquele tempo, pois assim evitava-se o calor do dia. Então você podia pegar o fim da tarde, ou o início, né, da noite, umas 6 horas da noite, e aí você pegava aquele horário ali e viajava. Então, viajou 6 horas, saiu 6, chegou meia-noite. A hospitalidade era um dever cultural e religioso. Então isso era uma questão muito forte na cultura da época. Olha, ser hospitaleiro, é preciso ser hospitaleiro. Isso fazia parte não só da questão cultural, mas era bem visto religiosamente. A religião judaica ensinava isso, e a religião cristã também, tá? Romanos vai falar a respeito disso aí. Nós precisamos trabalhar essa hospitalidade. Ele vai falar até em maiores detalhes, né? Nesse sentido, com maior ênfase. E aí o Moody ele comenta o seguinte: os lares orientais, né, daquela época não tinham quartos de dormir separados. Então você pensa às vezes num 2 cômodos, tá? Uma casa pequena. E, geralmente o pai da família trancava a porta, ia lá, trancava a porta e então desenrolava esteiras sobre o assoalho para as crianças. Aí tem todas ali as crianças na frente, às vezes era muito filho. Ele e a esposa ocupavam a cama ou o espaço mais perto da parede. Então, conseguiu imaginar o cenário? Foi lá em pouco cômodo, né, 2 cômodos, fechou a porta, colocou a esteira, botou os meninos para dormir ali mais perto da porta, lá fechado. Ele e a mulher foram para a cama lá no fim, mais próximo da parede. E seria impossível alcançar a porta sem perturbar, sem sair pisando e tal, e perturbando todo mundo. Mas eu imagino também que além disso ainda tinha o batendo na porta. Então assim, o que seria menos pior?
sair pisando em todo mundo que resolver logo o problema dessa pessoa, né? Ou ficar com ele batendo lá na porta e já acordando todo mundo, aí todo mundo já começa a reclamar: opa, vai lá logo, resolve isso logo. Você consegue imaginar o cenário, né? E aí a gente consegue perceber melhor o que Jesus está ensinando. Então Jesus afirma que pela insistência do homem, aquele que estava deitado se levantaria para dar tudo o que o outro precisava. Ele fala isso continuando o ensino sobre a oração. Então isso está dentro do ensino da oração. Mas calma aí, nós vamos ver o restante para não tirarmos conclusões precipitadas e equivocadas. Porque senão a gente vai acabar vendo o seguinte: então agora a relação com Deus é essa mesmo, de ir lá e ficar importunando Deus até Ele resolver o que eu quero, o que eu estou pedindo, né? E não é isso que o trecho está ensinando. Então a gente precisa ler mais para poder ver de forma mais ampla. Aí Jesus continua, né, dos versos 9 ao 13. Por isso lhes digo. E por isso lhes digo quer dizer que o trecho anterior não pode ser lido como uma peça inteira. Não, ele é uma peça que complementa, que liga a essa outra peça que nós vamos ler agora. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Viu só? Então Jesus usa a história anterior, que fazia parte do mundo daquela época, para nos ensinar sobre como devemos ter segurança para ir até Deus. É uma segurança. Olha, Deus não é aquele que está lá deitado e dormindo e descansando, enquanto você precisa ser aquele que vai lá ficar importunando na porta. Não, Deus não é esse. Tá? Deus é aquele que, se você bater a porta, vai abrir. Se você pedir, Ele vai te dar. Ele está prontamente para fazer isso. E agora Jesus traz essa relação, né? Ele diz que podemos pedir, bater, buscar, pois encontraremos. Então, posterior à primeira história de um amigo que importuna o outro até receber, Jesus compara agora um pai terreno que de boa vontade atende seus filhos com o melhor que pode. E no fim, ele eleva a história afirmando que se entre os homens que são maus é assim, imagine com Deus que é pai. Ele não só nos atenderá com o que precisamos, Ele nos dará o que há de mais precioso, Ele nos dará o Espírito Santo a quem pedir. Podemos concluir que Jesus, ao final de todo esse trecho, nos incentiva a irmos a Deus Pai em oração com a garantia de sua bondade e desejo de nos dar o que tem de melhor, seu Santo Espírito. Tá? O Espírito Santo, nesse trecho de ensino sobre oração, é somente em Lucas. Tá? Se a gente for ler o trecho de Mateus, por exemplo, ele não vai falar vai falar que é o que pedirmos, mas ele não vai dizer que é o Espírito Santo. O Lucas, que escreve também Atos dos Apóstolos, né, que vive já uma realidade posterior no momento em que ele vive juntamente com Paulo ali, já não é o mesmo ambiente dos discípulos. Então Lucas já dá essa ênfase, porque o Espírito já tinha vindo, tá? Nessa época aí de Lucas. Lucas fala isso por registros. Mateus, pelo contrário, já teve essa convivência. Mateus provavelmente estava ali, né, ouvindo esse ensino de Jesus. Já Lucas não. Lucas esteve com quem estava, escutou quem estava lá. Então ele acaba dando essa ênfase aí ao Espírito Santo. É muito interessante a gente observar essa figura, como Jesus vai construindo no ensino da oração o lugar de Deus como Pai e nos dando garantia de: olha só, vocês têm um Pai. Ele começa dizendo Pai, e depois ele vai trabalhar essa ideia de Pai, comparando a pais terrenos e dizendo: olha, se os pais terrenos fazem isso, imagina o Pai celestial. Ele não vai dar para vocês o que vocês precisarem? E se pedir, Ele não dará a vocês o Espírito Santo, que é o melhor que tem? Veremos dos versos 14 ao 23. Né? Quem não ajunta, espalha. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Então Jesus estava fazendo ali essa expulsão do demônio. Isso aconteceu em outros momentos, nós já até vimos, né?
Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Então, foi uma expulsão de demônio. O negócio, o povo ficou admirado, fantástico. Mas alguns deles disseram, alguns dos que estavam ali, disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Bom, Beelzebul, né? Jesus estava lá, fez a expulsão, e depois foram dizer, olha, expulsa demônios por Beelzebul, né? É o príncipe dos demônios. Então quem é Beelzebul? Né? Beelzebul, em grego, significa senhor das moscas. Essa palavra tem sua origem no hebraico, Baal-zebul. Era o título de um dos deuses filisteus, inimigos dos judeus, e foi usado como título para Satanás, né? O título de Satanás. Então, a gente percebe que isso vem já lá dos filisteus, e depois de ser associado ao inimigo, o inimigo, né? O mal. Então, esse deus pagão, ele depois vai ser associado ao Satanás, ao inimigo, né? Ao inimigo das nossas almas, aquele que milita contra o povo de Deus, ou contra o próprio Deus, tá? Então, é esse o sentido, o significado de Beelzebul. Então, por quem expulsam os filhos de vocês? Entre os judeus também haviam aqueles que expulsavam demônios, era comum, tá? Entre os judeus. A pergunta de Jesus está relacionada à sua afirmação sobre o reino dividido, que não permanece. Afinal, se ele expulsa por Beelzebul, por quem expulsam aqueles entre eles? Então é interessante, porque aí ele vai pegar agora, então, assim, eu estou expulsando demônio, tá? E vocês estão dizendo que é por Beelzebul. Mas então por quem expulsam os filhos de vocês que também expulsam demônios? Porque se Beelzebul se voltou contra o próprio Beelzebul, ele é um tolo. Que casa vai subsistir dessa forma? De uns contra os outros internamente. Então, obviamente, essa casa não resiste. Agora, se é por Beelzebul, beleza. Então, os próprios filhos de vocês se colocam como juízes nesse caso. Eles mesmos estão condenando vocês naquilo que vocês estão dizendo. Mas se é pelo dedo de Deus, então significa que chegou o reino de Deus. Aí ele vai, até de forma lógica, né, jogar isso para eles para poder dar ali uma resposta. Então ele diz, o valente e um mais valente que ele. Quem são esses valentes e o mais valente que ele? O valente, no caso, ele é Satanás. Né? Tá vendo que há uma luta, uma batalha espiritual nisso aí que Jesus está colocando, né? Esse Beelzebul, que vem do paganismo, simbolizando Satanás, tá? E Jesus como aquele que vem pelo poder de Deus, né? Pelo dedo de Deus, avançando com o reino, trazendo o reino, dizendo que o reino chegou. Então há uma batalha espiritual aí. E Jesus coloca isso até em termos de guerra, né? Porque ele diz o valente. O valente é Satanás. Ele é um mais valente que ele. Quem é o mais valente que ele que o vence? É Jesus. Aí ele pega aquilo que são os despojos dele, divide entre o grupo. Essa linguagem é uma linguagem de guerra. A linguagem dos despojos, né? Que era aquilo que alguém ia lá e vencia o outro, ele pegava aquilo que pertencia ao outro e dividia entre aquele seu grupo. Então Jesus é esse mais valente que o valente, que vai lá e vence ele, ainda que ele esteja usando armaduras, tá? E saqueia, né? E pega os despojos, aquilo que é dele, para si. Então Jesus é aquele que vence Satanás e que liberta aqueles que estão debaixo do seu poderio.
Ok? Mas se é pelo dedo de Deus, então chegou o reino de Deus. A expulsão de demônios, além de ser libertação em tempo presente e visível a muitos, né? Então as pessoas estavam ali, alguém estava endemoniado e foi liberto de fato. Foi em tempo presente e foi visível a muitos. Também simbolizava o caráter do reino de Deus que havia chegado em Jesus. Então, que caráter é esse do reino de Deus? É um reino de liberdade, de plena liberdade, tá? De liberdade pelo fato de estarmos agora em Cristo, pelo fato de estarmos agora de acordo com a vontade de Deus, e essa é uma plena liberdade, e a liberdade porque o que nos aprisionava para isso, que era estarmos a serviço de Satanás, estarmos por debaixo de opressão ou de condução por Satanás, agora foi liberto. Já não há mais cadeias nos nossos pés, já não há mais correntes que nos prendem, já não há mais ligação nossa com Satanás. Fomos libertos em Cristo para viver a vontade de Deus, e essa é a plena liberdade. Quem não ajunta, espalha. Podemos conferir o capítulo 9, dos versos 49 e 50, né, quando João havia proibido alguém que não era do grupo deles e expulsava demônios em nome de Jesus. Nós já estudamos a respeito disso, tá? Espero que você ainda lembre. Ali, ele afirma, quem não é contra nós, Jesus afirma, né? Quem não é contra nós, é por nós. Com essas duas afirmações, Jesus não nos dá a opção de ficar em cima do muro, pois só se é possível estar de um dos lados, ou com Jesus, ou contra ele. Então, diante de toda aquela conversa, de todo aquele bafafá, pedindo sinal e dizendo que Jesus estava com Beelzebul, né, e diante de outros que ainda expulsavam demônio, Jesus que volta lá, né, a gente pode comparar a quando João queria ir lá e falar assim, não, vamos lá repreender, né? Eu repreendi na verdade, eu repreendi porque ele estava expulsando demônio no seu nome, e ele não anda no nosso grupo. Aí Jesus disse, olha, só tem dois lados, ou você está de um ou você está do outro. E aí ele tira de nós a opção de estar em cima do muro, né? O perigo da casa vazia, versos 24 ao 26. Quando o espírito imundo sai, aí Jesus ainda está nessa relação do quê? Da expulsão do demônio lá atrás, tá? Não desconecte-se disso. Então primeiro foi a relação da oração, depois da oração agora o acontecido enquanto Jesus estava expulsando o demônio, a conversa que se teve depois disso, ok? Então, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então Jesus ainda está dizendo, olha só, vocês estão achando que é muito você expulsar um demônio. Isso não é o serviço completo. O serviço completo é não deixar só a casa em ordem. A casa não precisa ficar só em ordem. Ela tem que ficar em ordem, mas ela também precisa ter alguém importantíssimo morando nela. Senão, o serviço não é serviço completo, você pode até piorar a situação. Então Jesus está ensinando, né, a sua igreja, o seu povo, aqueles que ouvem lá, aqueles que têm ouvido para ouvi-lo nesse sentido. Então ele finaliza o diálogo fazendo uma espécie de exortação, onde mostra o que há de mais importante, né? Como eu disse. A questão não é, segundo Jesus, somente expulsar os demônios, como outros também faziam, mas não deixar a casa vazia. A expulsão dos demônios deixa a casa em ordem, mas não a deixa habitada. Lucas, aí a gente volta lá agora. Já havia registrado no mesmo capítulo como Jesus nos instrui aqui a pedir o Espírito Santo. A presença do Espírito é o selo que marca a quem a casa pertence e quem habita nela. É o sinal de que ali chegou o reino e aquele cidadão é um cidadão do rei, pertencente ao rei. Versos 27 ao 32 dizem assim: quando Jesus dizia estas coisas, ainda está em ligação, tá, por enquanto, com a história anterior, ok? Uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então, feliz é a mulher, né? Começa a mulher que viu toda aquela situação e provavelmente era uma mãe, né? E exclamou: você é uma bem-aventurada, né? É aquela que te amamentou. E Jesus aproveita essa deixa para dizer assim, ó, mais feliz ainda, né, mais bem-aventurado é aquele que ouve e que guarda, que pratica essa palavra de Deus. Tá? Então Jesus não está ali desprezando Maria de forma alguma, mas ele está exaltando, né, esse ouvir e obedecer, essa relação de fé, onde você ouve a palavra de Deus e a pratica. Então esse é ainda mais bem-aventurado. Não é só uma questão de posição ou de escolha, é uma questão de vivência. Né? Então Maria foi alguém escolhida e colocada numa posição. E de fato, né, o próprio Lucas diz que ela seria bem-aventurada, bendita entre as mulheres. Bendito é o fruto dela, né, entre as mulheres. Agora, o que Jesus exalta, mais uma vez, até em outros momentos também em relação à questão familiar, né? Ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí, está aqui minha mãe e meus irmãos. São aqueles que ouvem e obedecem, são aqueles que vivem por uma relação de fé. A relação de fé está totalmente ligada a ouvir e obedecer. Não existe relação de fé sem ouvir a palavra de Deus e sem guardá-la em obediência, ok? Em prática. O sinal de Jonas e de Salomé. Por que de Salomé? Aí ele fala a rainha do sul, né, que veio ouvir a sabedoria de Salomão. Quem é a rainha do sul que veio ouvir a sabedoria de Salomão? Foi Salomé. Né? Então aí não está usando o nome, mas conhecendo a história a gente sabe de quem se trata. Jesus parece direcionar esse discurso àqueles que há pouco lhe pediam sinais. E junto com aqueles que diziam que ele fazia isso por Beelzebul, tinham aqueles que pediam sinais. Ele usa a figura de Jonas como o pregador de arrependimento. E a Nínive, né? Povo bárbaro e cruel, como aqueles que se arrependeram. Então Deus mandou Jonas a Nínive, ele se recusou a princípio, mas ele foi e pregou de ponta a ponta na cidade: arrependam-se, senão eles vão ser destruídos. E aí o povo se arrependeu, até os animais foram jogar cinza lá em cima dele, todo mundo vestiu de pano de saco e se arrependeu, né? Ou seja, é um povo bárbaro, é um povo cruel. Isso foi o motivo, né, para que Jonas, conhecendo que Deus é misericordioso, não quisesse ir até Nínive, né? Mas ainda assim foi, que Deus o mandou por misericórdia daquele povo. Então ele foi lá, pregou, e aquele povo se arrependeu, tá? Ele usa também Salomé como aquela que, vindo de longe para conhecer a sabedoria de Salomão, deu maior atenção que eles estavam dando ali a Jesus, ao ensino de Jesus, sendo ele maior que Jonas e maior que Salomão, é o que ele diz. Ele afirma então que tanto Salomé quanto os ninivitas, ou seja, aqueles que não eram do povo, é interessante isso. Salomé é a rainha do sul, que vem de longe, não pertencente ao povo de Deus. Os ninivitas também eram um povo cruel que estava ali afastado dessa vontade de Deus. E Deus manda Jonas lá, e Salomé vem de fora para poder ouvir, e agora ele está usando essas duas figuras como juízes daquele povo, que, tendo essa oportunidade da revelação plena de Deus no próprio Filho, que estava ali naquele momento, o povo não se arrependia. Apesar dos sinais, apesar da pregação, apesar da imensa revelação de Deus que se fez carne, o povo não reconheceu e não entendeu e não se arrependeu, né? Então eles se levantarão para poder julgar aquela geração perversa que se recusou a arrepender quando o próprio Filho de Deus com eles. Versos 33 ao 36. Ninguém acende uma candeia e coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar
apropriado para que os que entram possam ver a luz. Esse é o objetivo da luz, né? Os olhos, está agora trazendo uma relação para a pessoa, né? Para a formação da pessoa. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Vamos lá, né? Ao observarmos os trechos do capítulo 11 com os do Evangelho de Mateus, nós podemos fazer um comparativo, né? Praticamente acho que todos que tem em Lucas tem em Mateus. Nós veremos que alguns estão em outros momentos do ministério de Jesus. Então Mateus vai colocar isso em lugares diversos, né? Enquanto Lucas coloca numa outra sequência. O que nos aponta que a repetição era um provável método pedagógico de Jesus. Então, a forma com que Lucas traz, por exemplo, dessa parábola da candeia, né, talvez isso fosse repetido, isso não tivesse sido dito ou ensinado uma só vez. Provavelmente isso foi ensinado mais de uma vez, o que diz então que Jesus repetiu. E por que ele repetiu? Porque era seu método pedagógico. Tá? A parábola conta com lógica óbvia e comum ao povo da época. Eles usavam as lamparinas, né? Eles sabiam, olha, você vai colocar a lamparina onde? Debaixo da cama, debaixo da mesa? Não, você vai colocar ela no alto, no velador, para que ela possa iluminar a casa inteira. Então esse é o objetivo, né? Certamente é usada como um princípio de espiritualidade aplicado aos que pediam sinais. Então, é um princípio da espiritualidade que é aplicado a quem? Ainda está relacionado àqueles que pediam sinais. Ah, está pedindo sinal. Então, olha só. Olha a luz que está agora no meio de vocês. Não é possível que vocês não estão vendo. Né? Porque os olhos são são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo estará iluminado. Agora, se os olhos não forem, então que imensas trevas vocês estarão, né? Que tamanha perdição vocês estarão. Então esse era um sinal já, né? Um princípio de espiritualidade, um sinal é um princípio de espiritualidade aplicado aos que pediam sinais. Segundo o comentário de Genebra, as pessoas que buscavam sinais não precisavam de mais luz. Ao contrário, precisavam prestar mais atenção à luz que já estava iluminando, ou seja, Jesus. Né? O que Deus estava fazendo por intermédio de Jesus já era mais do que suficiente. E esse povo não estava vendo porque seus olhos eram maus. Essa era a exortação de Jesus. Censura aos fariseus. Agora, para poder finalizar, nós vamos ver a censura dos fariseus e a censura dos doutores da lei, dos peritos na lei, né? Versos 37 a 44 dos fariseus. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Vamos lá observar alguns pontos. Então, Jesus não se lavara antes de comer. A rapidez com que Lucas narra Jesus sentando-se à mesa nos leva a pensar que não se lavou cerimonialmente com o propósito de confrontar os fariseus ali presentes em sua preocupação com a vida exterior. Então tinha todo um processo cerimonial, ou seja, estava ligado à questão religiosa, né? Não era a questão de higiene, não era assim, lavar a mão antes de comer, ô menino, lavar a mão antes de comer, não era isso. Era uma questão religiosa, exigia-se até uma quantidade de água,
toda uma forma de lavar e tal. E Jesus não. Segundo o que o trecho diz aqui, né, Lucas coloca, ele vai direto para a mesa. Que negócio estranho, esse homem, um homem religioso, né, não cumpre esses preceitos. Então parece que Jesus fez isso, que nos dá a entender que foi intencional. E a intenção era essa, era de revelar, ou de confrontar diretamente os fariseus. Então não desprezem a justiça e o amor, é algo de que ele confronta. Quem fez o exterior também não fez no interior? Vocês deveriam dar o que tem no prato, e aí assim então vocês estariam limpos, tá? Isso é muito interessante. Então ele diz, não desprezem a justiça e o amor. Isso que ele está falando. A exortação de Jesus não é para que deixem de fazer o que fazem, o dízimo, a hortelã, das hortaliças. Não, tudo isso aí a lei não dizia, eles estavam cumprindo a lei, estava certo, eles não precisariam deixar de fazer isso. Mas aquilo não era tudo, né? Eles deveriam ir além no cuidado sincero com o próximo. A prática da justiça está relacionada ao cuidado com o próximo, e o amor a Deus também está relacionado com o amar o próximo. Eles, pelo contrário, gostavam de se ver acima do próximo pelo cumprimento dos ritos e do zelo religioso. Então, vocês gostam de ser colocados lá, saudados na sinagoga, né? Vocês gostam das saudações nas ruas, vocês gostam desse reconhecimento do lugar que vocês ocupam, do lugar que vocês se colocaram, né, nesse zelo religioso. A seita, né, os fariseus eram uma seita. A seita dos fariseus era uma seita conhecida por seu extremo zelo, né, com a escritura. Eles estavam totalmente ligados à sinagoga, não necessariamente ao templo, mas à sinagoga. Então tinha esse reconhecimento do povo zeloso. Eles adoravam isso. Mas faltava o quê? O que Jesus disse que é inseparável: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como amamos a nós mesmos. A prática da justiça e do amor estão totalmente ligadas a essa questão dupla, né? A relação com Deus e a relação com o próximo. E aí por isso que ele diz, pega o que tem no prato e dá para aquele que precisa, e aí dessa forma então vocês serão limpos. Por quê? Porque há uma vida externa, há um culto a uma vida externa, uma idolatria à vida externa, mas uma ausência de uma vida interior, uma vida de amor e de justiça. Tá? É isso que Jesus está confrontando. E aí no final ele vai dizer o quê? Com que vocês se parecem? Vocês se parecem com túmulos que não tem, que são invisíveis, que não se vê que é túmulo. Dessa forma os outros pisam em vocês sem perceber. E o que acontecia? Naquela época os túmulos eram caiados, eram pintados, né? Para que as pessoas os vissem e não tivessem contato com eles. Por quê? Porque o contato com eles, o contato com o túmulo, ou o contato com o morto, fazia com que a pessoa ficasse impura, né? E essa impureza religiosa era uma questão muito séria. Então Jesus está dizendo assim, até na linguagem deles: vocês são os túmulos que não são vistos, não estão aparentemente mostrando que são túmulos. Então as pessoas vão até vocês, né, porque isso não é visível, esse risco. Então vão até vocês e aí então se contaminam, né? Uma acusação muito grave, principalmente dentro da cultura daquele povo naquela época. Agora Jesus censura os peritos na lei, do verso 45 ao 54, é o último trecho. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. É uma continuidade à conversa anterior ao jantar que Jesus foi participar. Então vocês perceberam a oração, depois o outro momento, o momento da expulsão do demônio e tudo o que viram. Depois uma continuidade entre o homem que ouviu aquelas coisas e chamou Jesus para jantar. Agora é o período onde Jesus, é o lugar, né, onde Jesus está jantando, e ele está falando com os fariseus, também estavam os doutores da lei, que agora puxam a conversa para eles, dizendo, né, que quando Jesus está falando aquelas coisas com os fariseus, está insultando também eles, porque muitos deles estavam no meio dos fariseus. Tá? Quanto a vocês, peritos na lei, ou doutores da lei, disse Jesus: ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam
o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo que esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a se opor fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Vamos lá observar, né? Sobrecarregam o povo e não ajudam. Então, o que isso significa? O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus acusa os peritos na lei de manterem uma relação de abuso com as pessoas. Segundo o comentário de Genebra, eles acrescentavam à lei uma multidão de regulamentos com o objetivo de impedir que a lei fosse quebrada. Porém, essas restrições causavam uma enorme opressão. Então eles colocavam a lei de forma ainda mais rígida, com o objetivo de que ela não fosse quebrada. Só que essa rigidez na lei causava uma opressão para o povo. E eles, depois de causar essa opressão para o povo, vocês têm que agir assim, esse é o jeito certo, né? Usavam o que? Tentando achar um termo aqui, mas de um autoritarismo, de um medo, né? De uma opressão religiosa, de um abuso de poder usando da própria lei. Então é assim que tem que se viver. E o povo não dava conta de encaixar naquilo, e eles tampouco moviam um dedo, né, já que Jesus disse, para poder ajudar o povo a viver em santidade e conhecer as Escrituras, a revelação de Deus por meio das Escrituras, e isso eles não ajudavam. Então edificam túmulos aos profetas e seus antepassados os mataram. Então é como se eles estivessem completando a obra de seus antepassados, né? De certa forma. Os doutores da lei construíam monumentos aos profetas, supondo que estavam honrando eles. Eles iam lá e edificavam os túmulos, né? Construíam aqueles túmulos mais bonitos, né? Esse aqui são dos profetas. Eram monumentos aos profetas e supostamente nós estamos honrando eles. Mas o que eles estavam fazendo na verdade? Eles não estavam agindo diferente dos seus antepassados que mataram esses profetas, de tal forma que eles depois acabam matando Jesus, né, do mesmo jeito. Sendo que na verdade era um testemunho então contra eles, já que seus antepassados os haviam matado por falarem da parte de Deus. Então, esses homens vieram falar da parte de Deus e morreram por conta disso. Eles agora estavam como se estivessem completando aquela obra, na verdade. Esta geração será responsável pelo sangue de todos os profetas. Isso é muito interessante nesse trecho, né? Para a gente poder entender. Então, o tempo que Jesus veio é conhecido como a plenitude dos tempos. Foi um tempo ímpar, em que Deus se fez carne e habitou entre os homens. E bem ali diante do Filho estava a geração que o negava. Por esse motivo, aquela geração, diante de tamanha revelação, seria responsável pelo sangue de todos. Presta atenção no grifo aí. Todos os profetas, desde Abel, né, que foi morto por Caim no início, até Zacarias, que está lá em 2 Crônicas 24, do 20 ao 22, registrando a morte de Zacarias, né, por Joás. E Zacarias, quando morre, quando ele expira, quando ele está expirando, ou seja, morrendo, ele diz para Joás: o Senhor o verá e o retribuirá. Tá, então, e isso agora é jogado lá para aquela geração de quando Jesus veio. Todos ali naquela geração seriam responsabilizados, aquela geração seria responsabilizada pelo sangue de todos os profetas, desde de Abel até Zacarias, né? E aí no caso de Crônicas lá encerrava a composição dos livros, né? Das escrituras da Bíblia hebraica, né? Então seria como se fosse do início ao fim, dos primeiros aos últimos profetas. Apoderaram da chave do conhecimento, não entraram e impediram outros de entrar. Esse também é outro ponto
muito interessante desse trecho, porque é uma clara acusação ao uso indevido das atribuições. Aqueles que deveriam trazer luz, esclarecimento da pessoa e da vontade de Deus revelada nas Escrituras, nem usavam dela para seu benefício na relação com Deus e ainda atrapalhavam os outros, né? Então eles que eram profissionais da religião, tá? Eles eram peritos na lei, doutores na lei, que ganhavam, que recebiam, né, para poder desenvolver esse papel da fidelidade, manter essa fidelidade das Escrituras, de agora trazer essa clareza, essa proximidade das Escrituras para a vida do povo. E eles não estavam cumprindo com esse papel, pelo contrário, estavam agindo totalmente oposto de como deveriam agir, fazendo totalmente oposto do que eram as suas atribuições, e nem entrando de acordo com, tendo a revelação, eles nem entravam nessa intimidade com Deus e ainda impediam aqueles que estavam prestes a entrar. Vamos fazer uma síntese de tudo que nós vimos até agora? Bom, no estudo de hoje nós vimos Jesus ensinando a orar e incentivando a oração, não só no Pai Nosso, mas em todo aquele trecho, né? Fala do Pai, lá de pedir o Espírito Santo, de bater, de importunar, você vai lembrar, né? Jesus falando sobre o caráter libertador do Messias e de como o reino era sinalizado pela expulsão de demônios. Então a expulsão de demônios simbolizava aquilo que é um caráter do reino, né? Jesus ensina sobre o Espírito Santo e fala sobre a casa vazia ser alvo de demônios, né? Pedir o Espírito Santo está em relação aí com a casa vazia, né? A casa não pode estar só vazia, isso é um serviço incompleto, o Espírito tem que habitar nela. Jesus, aos que pediam sinais, que os sinais seriam de Jonas com Nínive e de Salomé com Salomão, né? Ele se comparou e se elevou a Jonas e a Salomão, e diz que Salomé e os ninivitas, que se arrependeram com a pregação, viriam julgar o povo que se achava santo. Jesus censurou fariseus e doutores da lei como quem causava mais prejuízo do que benefício, né? Os doutores da lei nem entravam, nem deixavam ninguém entrar, e os fariseus eram como túmulos que não estavam pintados, fazendo com que as pessoas se contaminassem. E na prática, o que nós aprendemos com isso? Pelo menos 3 coisas. Claro que dá muito mais que isso, mas pelo menos 3 coisas. A primeira delas, Jesus nos dá garantias de que podemos chegar até o Pai, que é santo, e orar pedindo o avanço do reino e aquilo que nos for necessário, na certeza de que Ele, em sua bondade, nos atenderá. Nos incentiva a oração, ok? Segundo, sobre as questões espirituais, não basta a casa ficar limpa e organizada se o Espírito não estiver morando nela. Jesus também nos dá garantias de que o Pai não nos negará o seu Espírito. Então eu fiz junção de 2 trechos, né, para trazer essa aplicação para nós. Mas o importante não é a casa estar sem demônio e organizada. Não, isso pode até piorar a situação. O importante é a casa estar limpa e organizada e o Espírito habitando nela. Ok? E nós podemos pedir que o Pai nos dará o seu Espírito alegremente. É preciso, né, o terceiro ponto, é preciso ter um cuidado grande para não idolatrar a forma religiosa, como os fariseus faziam, tendo aquele prazer, né, de ser reconhecido como aqueles que são zelosos pela vida religiosa, e os lugares, né, de admiração do povo e que as estruturas também nos oferecem. Escrituras, quando eu falo, que às vezes a igreja coloca, olha, isso agora é diácono, bispo, apóstolo, sei lá das quantas, né? Essa colocação, esse zelo pode corromper, pode ter muito mais valor, se tornar uma idolatria do que, no caso, a vida mesmo com Deus, tá? Igualmente é preciso ter cuidado para não usar mal as atribuições religiosas que nos são dadas por graça, no caso lá dos doutores da lei, né, que tinham uma função preciosíssima, mas que transformavam aquilo em um enorme prejuízo. Bom, eu espero que tenhamos aí contribuído para a sua compreensão desse trecho, desse capítulo 11 de Lucas. Esse era o nosso objetivo. Eu peço que você curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com amigos, com familiares, tá? Se você gostou, não deixe de comentar o que você mais gostou, o que você não gostou, de colocar suas perguntas, colocar às vezes algo que eu deixei escapar aqui,
ou até mesmo um desacordo aí, desde que esse desacordo seja com uma base, né, uma base além do que você não ter gostado do que ouviu, mas que seja com uma base, preferencialmente uma base bíblica. E não deixa aí de compartilhar, sempre compartilhar, usa as hashtags Cave Mais Fundo, Igreja que Serve, Vem Pro Dom, tá bom? Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.